Bom, chegamos aqui na terceira e última parte, então, do livro Negro do Cruz e Souza. E aqui a gente entra agora na morte do poeta, tá? Em 23 de março de 1898, Cruz e Souza foi com a esposa dele, a Gavita, até a estação do sítio, lá em Minas Gerais. O Cruz e Souza estava muito mal, menos de 50 quilos, e 3 dias depois ele acaba morrendo. E qual é o detalhe? Eles não têm dinheiro para vir de trem de lá. Então, o cadáver, o corpo do Cruz e Souza vem num vagão que trazia mulas, que trazia burros, ou seja, o corpo dele chega cheio de pó da estrada. E quem inclusive banca o enterro vai ser o José do Patrocínio. Bom, um poema conhecido dele é o Assinalado. O que ele diz, ó? Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Reparem, o eu lírico sendo assinalado, aquele que parece ter sido marcado para não dar certo. Ele se tratando quase que por tu, e a terra como um sinônimo de prisão, onde ele sempre vai ter desventuras, não há como fugir disso. Só que ele é o poeta que produz essa imortal loucura, essa loucura diferente, esse poder de produzir algo que muitas vezes só o poeta pode produzir mesmo. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. E aqui mesmo aquela ideia assim de que eu sinto essa desventura, essa amargura, essa tristeza, tudo isso é transformado em poesia, em ternura, em algo positivo, o que também aqui vai revelar, se vocês olharem, o caráter metapoético do poema, ou seja, a poesia sobre a própria poesia. Então, o destino de dor, de sofrimento inevitável, vai ser o quê? Povoar o mundo vazio com muitas belezas. Tu és o poeta, o grande assinalado que povoas o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Por quê? Porque ele é poeta. Ele tem a capacidade de povoar o despovoado, digamos, com a criação dele, de ser o assinalado, o diferente. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Ou seja, todos esses espasmos loucos do poeta, essas contrações aí, tudo é justificado em nome da poesia. E ele se volta para a natureza, sabe que a natureza é maravilhosa, que é rica e que pode ser cantada. Bom, aqui então, já falecido o Cruz e Souza, no mesmo ano é lançado o quê? O livro Evocações, que foi editado pelo Nestor Vitor, um grande amigo dele, e o Saturnino Meireles. E ali nós vamos ter alguns poemas assim, quase que de vingança contra tudo aquilo que o Cruz e Souza odeia. Mas qual é o detalhe? O poeta é totalmente, lembrem, impotente para modificar o que está ocorrendo. Essa foi a vida dele. E aqui, um texto em prosa chamado Dor Negra, e começa com um lamento, ou seja, se eu preciso de alguém para flagelar, em quem eu penso? No escravo, na África. Reparem, né, o que é a dor negra aqui. E como os areais eternos sentissem fome, sentissem sede de flagelar, devorando com as suas 1000 bocas tórridas todas as rosas da maldição e do esquecimento infinito, lembraram-se então simbolicamente da África. Ou seja, nesse poema, em prosa, agora a gente vai focar o que? O título, a dor negra, a dor do negro. Ou seja, como se eu tivesse com aquele meu instinto de maldade, eu quero bater em alguém, flagelar em alguém, em quem eu penso? Ah, o escravo, o africano, o negro africano. Sanguinolento e negro, de lavas e de trevas, de torturas e de lágrimas. E agora reparem, eu até deixei ali em negrito, o quanto ele vai colocar a palavra dor, o sofrimento do negro. Reparem a repetição da palavra dor. Que as estrelas e as pedras, horrivelmente mudas, impassíveis, já sem dúvida que por milênios se sensibilizaram diante da tua dor inconcebível, dor que de tanto ser dor perdeu já a visão, o entendimento de o ser, tomou de certo outra ignota sensação da dor, como um cego ingênuo que de tanto e tanto abismo ter de cego sente e vê na dor uma outra compreensão da dor e ora e palpa, tateia um outro mundo de outra mais original, mais nova dor. Ou seja, né, a ideia é que, enfim, naquela época no Brasil, inclusive, muitos acabaram se acostumando com essa situação.
3 vezes sepultada e enterrada 3 vezes, na espécie, na barbaria e no deserto, devorada pelo incêndio solar como por ardente lepra sidérea, és a alma negra dos supremos gemidos. E aqui reparem que vai tendo um processo todo gradual, mostrando, né, que a questão da dor aqui do negro, a questão de ser negro nessa época aqui no Brasil, isso vem lá das raízes africanas. No mundo, para sofrer sem piedade, a agonia de uma dor sobre-humana. Então, não tem como não entender esse poema Dor Negra. Bom, em 1900, então, vai ser lançado o livro Faróis, também editado pelo grande amigo dele, Nestor Vitor, e aqui aquela questão de transcendentalização, o poeta, tipo, se projetando numa outra esfera, querendo subir, querendo se elevar, ir até as estrelas, desabafar, mostrar o que realmente sente, mas sente no fundo da alma. Coloquei aqui a Canção Negra, é dedicado ao Nestor Vitor, grande amigo dele, né? Aqui nós temos 15 estrofes, tá? Eu botei algumas só, é tudo metrificado, rimado. E aqui a gente vai ver o que é uma canção negra. Ou seja, para cantar nós precisamos do quê? Da voz, da boca. Ó boca em tromba retorcida, cuspindo injúrias para o céu. Ó boca em chamas da mais sinistra e negra voz, que clamas, 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 clamas num cataclismo estranho, atroz. Reparem, né, que é uma boca de lamentos, uma boca que sofre, que pede um fim a toda essa situação degradante em que vive o negro, o escravo. Ó bocas de uivos e pedradas, visão histérica do mal, cortando como 1000 facadas de um golpe só transcendental. Sublime boca sem pecado, cuspindo embora a lama e o pus, tudo a deixar transfigurado, o lodo a transformar em luz. Mendigo estranho, em toda parte vai com teus gritos, com teus ais, como o simbólico estandarte das tredas convulsões mortais. Resume todos esses travos que a terra fazem languecer. Da mão e pés arranca os cravos das cruzes 1000 de cada ser. A terra é mãe, mas ébria e louca tem germes bons e germes vis. Bendita seja a negra boca que tão malditas bocas diz. Ou seja, né, uma boca que canta uma canção negra que muitas vezes é só dor. Bom, aqui nós temos a monja negra, o eu lírico se dirige à lua, que ele chama de monja negra, e a natureza, lembrando, sempre foi fonte de poesia para o Cruz e Souza. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Ou seja, o eu lírico está se dirigindo à lua, só que é uma lua triste, amargurada, um fantasma branco que faz a luz dela, reparem, né, murchar flores, murchar as rosas. Ou seja, a gente está na noite, o espaço do céu, nas flóridas searas ondulosas, cuja folhagem brilha, fosforeada, passam sombras angélicas nivosas, lua monja da cela constelada. E nessa imagem aqui, reparem, né, que o eu lírico vê sombras angélicas dessa monja lua, dessa lua monge, né, tipo monge fechada em cima dela mesma. Filhos dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, aos sonhos mais secretos que vão pelo ar noctâmbulos pairando. E qual é o poder dessa luz da lua aqui? A luz gera nesses lagos, como diz, nesses lagos quietos, no mar, no campo, gera sonhos secretos. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria de joelhos, trêmula, rezando. Bom, aqui nós temos os titãs negros também, tá? E aqui é um soneto. E lembrar, né, que titãs são figuras, tipo... Como é que eu posso dizer para vocês assim? Aqui no caso serão titãs negros, porque está dizendo o título, né? Então são figuras negras, figuras de dor, são fantasmas nus, cheios de chagas, que vão caminhando assim de uma forma incerta, com aspecto assim de uma fera braba. Mas quem é que são eles? São escravos, ou seja, mas são vistos como titãs. E importa muito aqui vocês verem essa palavra titãs aqui, porque os titãs, eles são figuras mitológicas, são gigantes que quiseram escalar o céu, né, digamos assim, para tirar o Júpiter do poder, do trono.
E metaforicamente a gente pode ver isso com a ideia, né, de que os escravos estão querendo ali o quê? Liberdade. Estão querendo destronar, tirar fora essa escravidão. E mais, titãs sempre ressoam assim características físicas e morais muito boas, que no caso dos negros aqui. Hirtas de dor nos áridos desertos, formidáveis fantasmas das legendas marcham além, sinistras e tremendas as caravanas dentre os céus abertos. Negros e nus, negros titãs, cobertos das bocas vis das chagas vis e horrendas, marcham caminham por estranhas sendas, passos vagos, sonâmbulos incertos. Passos incertos e os olhares tredos na convulsão de mágicos segredos da agonia as mortais febres vorazes. Tem o aspecto fatal das feras bravas e o rir pungente das legiões escravas de dantescos e torvos satanases. Então aqui, né, um poema Titãs Negros. Bom, em 1901, a Gavita volta para o Rio de Janeiro e também morre de tuberculose. Em 1905 é lançado o livro póstumo Últimos Sonetos, também editado pelo Nestor Vitor. E aqui os poemas desses últimos sonetos, essas coisas mais dispersas também, né? Já mostra bem o Cruz e Souza ali naquela ideia assim de, sabe, de crise moral. Ele sabe que esse sofrimento vai ter uma recompensa, ou seja, se a pessoa é boa, ela vai ser recompensada depois. Lembrar que o Cruz e Souza não conseguiu realizar o que ele queria, as suas realizações artísticas, literárias não renderam o sucesso que ele esperava. Então é aquele papo, né? Se eu vou ser recompensado, então eu posso ficar por aí, né, soluçando, melancólico e tudo mais. Olha que poema importante, Livre. O título Livre já é autoexplicativo, ou seja, um elogio aqui à liberdade. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Ou seja, livre da escravidão. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza. Ou seja, que um canto à liberdade, à natureza, de novo, né, sempre foi um grande tema aqui do Cruz e Souza. Sempre foi matéria poética. Aqui outro poema com um título muito importante, Libertas. E o que ele está dizendo? Em face da história, em face do direito, em face deste século que banha-se de luz, eu venho, recordando-vos o prólogo da cruz, trazer-vos a odisseia que rompe do peito. Ou seja, aqui o eu lírico diz que vem ser a voz que está irrompendo ali, né, que está surgindo forte nele. E essa voz é feita de sorrisos, de prantos de crianças, de cânticos de amor, de brandas alvoradas, de coisas alvo-azuis, de nuvens iriadas, de pérolas de luz, de rubras esperanças. Ou seja, uma voz de sorrisos, né? Uma voz de esperança, mas também um pouco de choro que a gente vê ali. É feita de perfumes e brandos magnetismos, de raios de luar e cândidos irismos, de auroras, de harmonias, de sol e de poder. Ou seja, uma voz feita de perfumes, de lirismo, de sol, de poder, mas uma voz feita principalmente de quê? É uma voz feita de justiça, virtude e consciência, de sãs convicções na máxima eminência. Chama-se liberdade e é filha do dever. Sempre lembrando, vocês que vão fazer a prova, tá? E se cair esse livro, lembrem que a professora Zilma Gesser Nunes falou. Olha, eu separei poemas do Cruz de Souza, vamos supor que ele tenha escrito 1000, eu separei aqueles que têm a temática de como ele abordou o negro na sua obra. Ora, aquele negro escravo de humilhação e dor, ora, algo mais pessoal que o Cruz de Souza sentia, tá? Ele sendo vítima desse preconceito. Então vocês cuidem isso aí, tá? Bom, esse poema Entre Luz e Sombra é um poema que ele está dedicando ao dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil. O que ele diz? Surge, enfim, o grande astro que se chama liberdade. Dos séculos da imensidade eterno perdurará. Então reparem, né, é extremamente otimista quanto a essa questão de independência, de liberdade que vai perdurar. De repente o sol formoso vai as nuvens esgarçando, as almas vão palpitando, cintilam vagos clarões. Por terra a tomba gemendo vão atroz servilismo. Quebrai os elos de escravos, que vivem tristes e guinavos, formando delas uns bravos para a glória a mais do Brasil.
ou seja, quebrai os elos de escravos. Do carro azul do progresso fazei girar essa mola. Então aqui reparem, né, sol, clarões, símbolos de uma mudança positiva, uma questão de liberdade. Enfim, os vales soluçam, enfim os mares rebramam, enfim os prados exclamam, já somos livre nação. Quebrou-se a estátua de gesso, enfim, mas não, estremeço, vacilo, caio, emudeço, enfim, de tudo ainda não. Ou seja, né, ainda não é tudo. Pode ter até uma independência do Brasil, mas cadê a abolição da escravatura? Bom, aqui a gente tem, né, em 45, postumamente lançado o livro Derradeiro, certo? De onde, não se esqueçam, foram tirados muitos poemas do livro Derradeiro do Cruz e Souza. E aqui, um deles, reparem, né? Levantem esta bandeira. Bom, se eu estou pedindo para levantar a bandeira, é um poema curto aqui, né? Mas a bandeira está no chão. Por quê? Levantem esta bandeira da posição de farrapo. Então, o que eu posso fazer para essa bandeira não ter posição de farrapo, não ser uma bandeira ruim? Da terra azul brasileira, levantem esta bandeira, que sente o horror da esterqueira da escravidão, negro sapo. Levantem esta bandeira da posição de farrapo, ou seja, levantar a bandeira brasileira que está virada num farrapo por causa da escravidão, por causa dessa mancha, porque a bandeira sente o esterco, a sujeira da escravidão. Então o eu lírico usa o verbo no imperativo, reparem, levantem esta bandeira, levantar e erguer, porque naquele momento o Brasil está por baixo, e esse por baixo é representado por um símbolo maior, que é a bandeira. Aqui um poema também de feição abolicionista, que é um grito de guerra aqui, um poema aos abolicionistas, aqueles que estão libertando os escravos, tá? Ou seja, aqui aquela questão do poder da palavra, que o poder da palavra tem verdade, palavras são poderosas, palavras que podem o quê? Libertar os escravos, porque para ele, seja, ó, basta de escravo, basta de ser escravo. Então esse aqui é um poema grito de guerra. Reparem que ele diz ali, ó, basta do escravo, ao suplicante rogo, subindo acima das estéreas gazas. Basta disso, basta, tá? Antes que o mal nos antros se contorça, ante o pensar que o sangue vos abala, para subir é necessário, é força descer primeiro à noite da senzala. Ou seja, retirar a senzala, destruir, tirar fora da nossa vida, tirar os escravos. Então, qual é a ideia aqui que chegou a hora da liberdade, de trocar essas desgraças todas por luz, por felicidade? É um poema longo, vocês estão vendo, né? Eu coloquei algumas só estrofes aqui, e dentro daquela ideia, né, que para uma nação subir, para uma nação crescer, ou seja, ser alta, gigante, tem que se livrar da escravidão, como se fosse isso o grito de guerra. Bom, em 61 é lançado outro livro póstumo chamado Outras Evocações. Tá? Aqui nós temos um conto que basicamente é um monólogo. Tá? O ilustre, o douto homem rico, o abastado senhor de escravos está já, segundo a previsão de seu médico, quase às portas da morte. Repare então, a gente tem um homem rico ali, senhor de escravos, mas que está nas últimas quase morrendo. Está mudo, semi-morto, dormindo, como que se predispondo para o sono eterno, quase que aceitando, pedindo para matarem ele ali, né? Só que ele está num aposento confortável, tem muita gente bajulando ele, tem herdeiros interessados ali, e reparem o discurso mentiroso de um deles. Não há dúvida que vamos perder um homem útil, prestimoso, eminente, carregado de saber e virtudes, bom e piedoso, sobretudo bom e piedoso. Que coração de anjo para os humildes, para os tristes, para os fracos, para os desamparados. Verdadeiro apóstolo da caridade, da religião e da ciência, era um justo na acepção da palavra. Reparem que quem está fazendo esse discurso aí é tipo um homem, né? Que é quase como se fosse um parasita ali. Claro que está querendo o quê? Talvez interessado numa herança, né? Então faz esse discurso muito bonito. Este é dos poucos que podem morrer com a sua consciência tranquila, perfeitamente tranquila, sem ter feito nada de ruim na vida. Só o que vai acontecer agora? Quem está morrendo ali vai fazer um monólogo. E reparem, ouviram este cruel e amorfo monólogo feito de lama e podridão. Então o velho que está quase morrendo, o que ele diz? Todos aqueles corpos
ele vai começar a confessar crimes que ele fez. Exploração sexual. Reparem, não é nada que aquilo que o cara disse antes dele. Esse senhor de escravos, ele abusava, reparem. Todos aqueles, e ele está nas portas da morte e vai fazer as confissões agora. Todos aqueles corpos eu beijei, eu gozei, eu depravei, eu saciei. Se quebraram, vergaram as minhas furiosas luxúrias. E eram todas virgens que eu desviei, estrábico de gozo, nas formidáveis alucinações da carne. Reparem que ele está ali revelando que transava com as virgens só para saciar o desejo dele. Ele diz que comprava todas com dinheiro, com ouro. E ele começa a rir. Todos estupefatos, suspensos diante daquele delirante e sensacional espetáculo que não podiam encobrir nem conter. Reparem que ele está confessando os crimes ali, está em delírio, falando tudo. No leito de morte ele está falando a verdade agora, né? Está deixando todo mundo espantado, principalmente aqueles que puxaram o saco dele. Reparem que ele já falou de estupros e agora ele vai falar que batia muito em escravos. Eu lanhava os miseráveis e lindos corpos de certas escravas que não queriam vir comigo. Oh, lembra-me bem de uma que eu mandei lanhar sem piedade. A cada grito que ela soltava, eu gritava também ao feitor: lanha mais, lanha mais! E o bizarro feitor lanhava. Com que febre, com que alucinação inquisitorial eu gozava essas torturas. Reparem que a tortura para ele era um momento de prazer. E aí ele diz, né, que mandou aplicar ali numa mulher que ia ser mãe 500 chicotadas. E o que aconteceu? Abortou de repente, ali mesmo morreu logo. E de outra ainda lembro-me bem também, porque eu a mandei afogar no rio das 7 chagas, junto a figueirado inferno, com o filho, que era execravelmente meu, dentro das entranhas. Reparem, ele vai estar fazendo uma lista assim de coisas, crimes que ele praticou. E agora a gente pergunta, ele tem remorso disso tudo? E ele dizia, eu devo ter remorso disso tudo? Remorso? De quê? Por quê? Por quem, meu filho? Como? Feito por um civilizado num bárbaro, num selvagem? Remorso por tão pouco, ou seja, o negro não é gente, a negra não é gente. Como é que eu vou ficar com remorso se eles eram bichos animais? E os que morreram no tronco com a espinha dorsal quase vergada ao meio? E aqueles que, de desespero e de aflição sem remédio, se rasgaram os ventres, enterrando de fundo facas agudas? E os que estalaram tostados, queimados nos fornos em brasa? E os que foram arrastados pelos campos afora, a galope, atados a caudas de cavalo? Reparem, né, que ele teve ainda, citando que envenenou, os que se degolaram. Lembra de um que ele arrancou os olhos? E eu arranquei os olhos dele. E aí a pergunta, ele sente remorso? Como remorso, pois não era do trono do meu ouro, que eu estava rei soberano, assim, com o cetro do chicote em punho, coroado de ouro, arrastando o manto de púrpura feito de muito sangue derramado? Remorso? De quê? Se o meu ouro tudo lavava, vencia, subjugava a todos e a tudo e emudecia a justiça. Reparem, calava a justiça. Bom, e aí ele acaba se erguendo um pouco da cama, ele está mal, e ele começa a rir. Todos se acercaram do leito, os que estão ali, né? Os rostos transfigurados na agitação convulsa do grande final, deixando apenas escapar um fugitivo, um breve gemido, de lá bem do fundo vago, quase apagado longínquo do seu crime, na atitude de um justo e ilustre homem rico, o abastado e poderoso senhor de escravos expirou, morreu. Dir-se-ia mesmo com a sua consciência tranquila, completamente tranquila. Tu vê, né? Que terrível é esse aqui. Em 61, mais um livro lançado póstumamente, que é o livro Dispersos. E aqui a gente termina, turma, tá? Termina fazendo o quê? Para mim, um texto em prosa, um poema em prosa que não deve ficar fora de nenhuma prova. Se chama Emparedado. E aqui ele resume bem a vida do Cruz e Souza, o que ele sofreu, tá? Ele começa falando da noite. Ó noite melancólica, soturna, voz triste, recordativamente triste de tudo que está morto, acabado. Então a noite ali, né, como símbolo de algo soturno. Então ele vai descrevendo a chegada da noite, o fim da tarde, a hora aquela infinita, a hora da esperança, como ele chama. E ele está ali contemplando tudo. E o que vem à mente desse eu lírico? Recordações, desejos, sensações, alegrias, saudades, triunfos passavam-me na imaginação. E aqui um pouco da vida, né, desse eu lírico que sofreu, que está cansado, está sempre esperando algo que não vem, como foi bem a vida do Cruz e Souza.
De que subterrâneos viera eu já, de que torvos caminhos, trôpego de cansaço, as pernas bambaleantes com a fadiga de um século, ouvindo sempre por toda a parte exclamarem as vãs e vagas bocas: esperar, esperar, esperar. Tipo, quando é que vai ser minha hora? Espera, espera, espera. Só que ele esperou e não chegou. Então ele diz que caminhou por um monte de estrada, 500 mil desilusões, conheceu dor e sempre aquela questão ali ouvindo, né? Esperar, esperar, esperar. É por isso que essa hora sugestiva era para mim, então, a hora da esperança, que evocava tudo quanto eu sonhara. Então o eu lírico, o narrador daqui, né? Ele diz que está esperando, esperando, mas a vida dele não adianta, sempre foi de dor. E a hora da felicidade não chega nunca. Reparem agora que palavras terríveis aqui. Elevando o espírito a amplidões inacessíveis, quase que não vi esses lados comuns da vida humana. E igual ao cego, eu fui sombra, nunca claridade, sempre sombra, sempre martirizado, sempre triste. E qual foi o crime dele? Ser negro. Turma, é forte, pessoal, é forte, tá? Ou seja, esse narrador, esse eu lírico, sempre teve na obscuridade, mas foi poeta e contra ele sempre se levantaram o quê? Vozes. Foi bastante pairar mais alto na obscuridade tranquila, na consoladora e doce paragem das ideias, acima das graves letras maiúsculas da convenção, para alvoroçarem-se os preceitos, irritarem-se as regras, as doutrinas, as teorias, os esquemas, os dogmas, armados e ferozes de cataduras hostis e severas. Ou seja, ele queria ter liberdade. Mas ele se sente ali, né, se apresentando que é com sangue africano. Ele não está negando a ascendência africana dele e todo o preconceito que ele sofre no Brasil. O temperamento entortava muito para o lado da África. Era necessário fazer endireitar inteiramente para o lado regra. Ou seja, reparem que ele está dizendo, não posso ser eu tenho que ser aquilo que os outros acham que eu devo ser. E ele começa a lamentar isso. E aí o narrador, né, vê que na arte é algo interessante, algo que dá para completar, contemplar tudo, digamos assim, né, todas as diferenças. Assim é que eu vi a arte, abrangendo todas as faculdades. Mas não, né, porque ele vê que há uma certa convenção, e essa convenção não inclui o poeta, que sente o quê, né? Sente esse clima sufocante. Tudo um ambiente dilacerante, uma atmosfera que sufoca, um ar que aflige, dói nos olhos e asfixia a garganta. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, e aí ele vai falando, né, da arte dele, que é o simbolismo. A gente sabe que é uma arte extremamente sugestiva, uma arte muito intelectualizada, difícil, palavras raras, sugere muito. O que eu quero, o que eu aspiro, tudo por quanto anseio, obedecendo ao sistema arterial das minhas intuições, é a amplidão livre e luminosa, todo o infinito para cantar o meu sonho, para sonhar, para sentir, para sofrer. E aqui nós temos um trecho metapoético, reparem. Desde que o artista é um isolado, um esporádico, não adaptado ao meio, mas em completa lógica e inevitável revolta contra ele, contra o meio, num conflito perpétuo entre a sua natureza complexa e a natureza oposta do meio, a sensação, a emoção que experimenta é de ordem tal que foge a todas as classificações e casuísticas. Então aqui, né, o que ele está querendo dizer aqui para nós, né? Então não há por que ter uma convenção, por quê? Porque o artista é um revoltado. Então não adianta tu querer botar uma poesia em cima de regras, como faziam, por exemplo, os parnasianos. Então ele fala daqueles poetas que prezam pela estética, que são os parnasianos, os que falam da alma, e ele, Cruz e Souza, se enquadra mais nesse sentido, né, de falar da alma, da sugestão. Ah, benditos reveladores da dor infinita, como é a poesia do Cruz e Souza. Ah, soberanos e invulneráveis aqueles que sabem transcendentalizar a dor, ou seja, tirar da dor a grande significação eloquente e não amesquinhá-la e desvirginá-la, ou seja, pegar a dor e transformá-la em arte. Tá? Então, novamente, aqui a questão da cor, do preconceito que o poeta vai sofrer também. Ó. Mas que me importa tudo isso? Qual é a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual dos meus desejos e febre? Então ele está falando aqui, né, daqueles que rebaixam
os negros a uma condição degradante, como se os negros não tivessem talento, né? Como se fossem animais, que não conseguem entender, né? Enfim. Então, mesmo assim, o poeta acha que ele não vai conseguir impressionar, por exemplo, com o texto dele, aquela pessoa que é preconceituosa ou que é extremamente teórica. E agora vem um trecho importante. O que que alguns falam para o poeta? Querem criticá-lo por quê? Porque ele é negro. E sendo negro, não deve querer pensar e tudo mais, aquela coisa, né? Tu és dos Decã, maldito réprobro, anatematizado. Falas em abstrações, em formas, em espiritualidades, em requintes e sonhos, como se tu fosse das raças de ouro e de aurora. Se viesse dos arianos, da raça branca, não. Como se tu viesse do Oriente, rei, não, tu é negro. E, novamente, a gente nota isso aí, né? Aquele rebaixamento social, racial. Se o poeta veio da África ou se os pais dele vieram, ele deve ser rebaixado. Artista, pode dar isso ser se tu és da África. A África é tórrida, bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto. Tu, artista, criação dolorosa e sanguinolenta de satãs rebelados, dessa flagelada África grotesca e triste e melancólica, como é que pode sair um poeta de lá? Só que o poeta diz que a África não é isso. Todos esses estereótipos, tudo mais, essas coisas ruins, não é. Dessa África cheia de solidões maravilhosas, de virgindades animais instintivas, de curiosos fenômenos de esquisita originalidade. E aí a gente vai lembrar do título. O que é o título mesmo? Emparedado. Como é que o poeta se sente? Ele está emparedado por tudo isso que ele criticou acima. E por que o poeta não consegue subir, se dá bem? Porque ele vai explicar. Não, não, não. Tu não transporás os pórticos milenares da vasta edificação do mundo. Por que o poeta não vai subir? Porque atrás de ti e adiante de ti, não sei quantas gerações foram acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro emparedado de uma raça. E agora a gente vai para a parte mais bonita do poema, tá? Imaginem ele dentro desse nosso mundo, mas ele não consegue ir para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, nem para cima, porque está emparedado. E essas pedras que foram se acumulando. E ele termina assim: se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás ansioso, aflito numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede, de ciências e críticas mais alta que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotências, tremenda de granito, broncamente se elevará ao alto. Se caminhares enfim para trás, há ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível parede de imbecilidade e ignorância te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Entenderam? O poeta está emparedado. Se ele for para frente, parede. Para trás, parede. Direita, parede. Esquerda, parede. Tá, e se ele quiser galgar, subir, tentar pular esta parede, ele vai conseguir? Não. E mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas. Então eu vou aumentando esta minha parede, né, ad infinitum. Mais pedras, pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes civilizações e sociedades, mais pedras, e as estranhas pedras hão de subir, longas, negras, terríficas, hão de subir, mudas, silenciosas até as estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu sonho, ou seja, fechado para sempre em teu sonho sem poder realizá-lo. Aqui me despeço, um grande estudo para vocês aí, certo?